Boa noite a todos, está no ar o nosso Connect Sport dessa quarta-feira, quartou com muita informação para todos vocês que nos acompanham. A gente pede perdão pelo pequeno atraso que tivemos no início do nosso Connect Sport dessa quarta-feira, mas estamos no ar para fazer mais um programa, como sempre, recheado de muita informação para todos vocês que nos acompanham. Hoje um programa um pouco mais interativo, um programa mais dinâmico, um programa para trazer para todos vocês que nos acompanham sempre a informação de primeira mão do mundo dos esportes. Desde já, hoje a bancada que a equipe do Connect Sport está recheada. Eu queria apresentar, fazendo uma estreia aqui no nosso Connect Sport, o nosso querido Gustavo Limeira. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, boa noite a todos que se mantêm presentes aí na Connect. Vem conosco assistir esses melhores momentos que a gente vamos comentar do futebol brasileiro quanto europeu. Estamos aqui para trazer a melhor intuição, as melhores informações para vocês e vamos embora. Opa, vamos juntos, Gu, é sempre um prazer ter você aqui com a gente, fazendo a segunda participação daqui na equipe de esportes da CBU TV. E ele que já para vocês, eu acho que já não é mais nem novidade, tá sempre fazendo, às vezes como fazendo participações especial no Connect Sport, no CBU Esportes também. Seja bem-vindo mais uma vez, Rudy. É isso aí, Gabriel, estamos aqui juntos para cornetar, para falar mesmo, mais uma vez aqui no Connect Sport. Sempre um prazer estar do lado de uma grande fera, como você e como a galera da equipe aí. E bora junto. E vale ressaltar também que hoje temos a participação do nosso comentarista diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Seja bem-vindo, Gabriel. Gabriel, boa noite, Rudy, boa noite, Gustavo, boa noite a todo mundo aí que tá ligado em casa. É isso aí, né, Gabriel? Vamos para mais um Connect Sport, né? Sempre com muita novidade, falando bastante de futebol. Tem o Minuto Olímpico também de volta hoje. Vamos que o mundo do esporte nunca para, hein, Gabriel? Tô animado, vambora, hein? Bom, então vamos começar o nosso programa. Se o Gabriel tá animado, então vamos juntos para mais um início de Connect Sport. Vale ressaltar para todos vocês que estão nos acompanhando, às vezes vocês não vê aí, estão vendo a ausência do nosso comentarista John, nosso comentarista Daniel e também do Lucas Rangel. Eles estão resolvendo alguns problemas ao longo dessa semana que coincidem com o horário do programa, mas estarão de volta aí a partir da semana que vem, sempre contribuindo com as suas excelentes análises e informações. Hoje estamos tendo aí a participação especial do Rudy, do Gustavo e do Gabriel para sempre fazer um Connect Sport de qualidade para todos vocês que nos acompanham. E vamos começar falando do clássico que vai ter daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, no Maracanã, o Flamengo enfrentando a equipe do Fluminense. Lembrando que o Flamengo aí, dependendo do resultado, pode conquistar aí a sua 26ª Taça Guanabara. E o Fluminense também vem na segunda colocação, precisando vencer. Caso vença também, garante o título da primeira fase do Campeonato Carioca. E na sua visão, Gabriel, o que podemos esperar desse grande jogo? Rapaz, é clima de decisão aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque vale o título da Taça Guanabara, né? Que é como se fosse o primeiro turno do campeonato estadual, né? Então temos aí Flamengo e Fluminense. Lembrando que o Flamengo é o primeiro colocado e joga pela vantagem do empate, né? Para ser campeão e para ter também a vantagem do empate na semifinal, né? Contra possivelmente ou Volta Redonda ou Fogo, né? Já o Fluminense, para ser campeão, precisa vencer a equipe do Flamengo. Então, por isso, realmente, essa partida tomou esse contexto aí grande, né, de decisão. Temos, então, as escalações. O Flamengo com um time muito mudado. Vem a campo aí com Matheus Cunha no gol. Com 3 zagueiros, Rodrigo Caio, Pablo e Léo Pereira. No meio, Gerson e Hugo Jesus. Na frente, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Matança e Gabigol. E também tem o Mateuzinho no time. Esse é o time do Flamengo com 6 mudanças, né, já que na última partida do Flamengo acabou perdendo pro Vasco, né, por 1-0. O técnico Vitor Pereira segue bastante pressionado aqui no Rio de Janeiro. Os torcedores do Flamengo estão bastante incomodados, né, e pressionando a equipe. Teve, inclusive, protesto no CT do Flamengo ontem, né, com somente o Gabigol sendo hostilizado, coisa que eu acho um absurdo, né? Acho que o Gabigol não tem culpa no que está acontecendo com o Flamengo, um cara que é o artilheiro do time na temporada, vem aparecendo em todos os jogos, então realmente eu acho que a torcida está cobrando os jogadores errados, né? Podemos dizer assim, né? E também está deixando de cobrar a diretoria que, na minha opinião, é a principal culpada pelo momento que vive a equipe do Flamengo, né? Já pelo outro lado, o Fluminense vem bem, né? Vem embalado com uma grande vitória sobre o Bangu por 5-0 no último sábado e vem em busca de mais um título aí contra o Flamengo e vem com seu time titular com Fábio no gol. Temos aí Alexander, Davi Braz, Nino e Xavier. No meio, Ganso, tem também o Martinelli, o André, o Keno, João Arias e Cano. Esse é o time do Fluminense, então, para encarar o Flamengo. Lembrando que o Fluminense vem de um grande retrospecto dos últimos jogos contra o Flamengo, né? Aliás, o último jogo entre o Flamengo e o Fluminense
foi no Brasileirão do ano passado, em setembro, com vitória da equipe tricolor pelo placar de 2-1. Então vem embalado e vem em busca aí de, quem sabe, conquistar o seu primeiro título da temporada. E o Flamengo também, né? Seria importante. Também que a Taça Guanabara não é, talvez seja aí o título de menos interesse, né, no ano, mas querendo ou não, é um clássico, a rivalidade em jogo, e tenho certeza que vai ser uma grande partida entre Flamengo e Fluminense, Gabriel. Excelente partida, jogo aí que garante aí de ambas as equipes o possível título da Taça Guanabara nessa primeira fase do Campeonato Carioca. Rudy, você já fez ali aquele sinal? Vou pedir pra técnica passar aí aquele vídeo do protesto da torcida do Flamengo com o técnico Vitor Pereira, porque realmente não tá fácil. Vou pedir pra produção colocar aí esse vídeo. E eu queria saber de você, Rudy, que você analisasse o contexto geral que o Flamengo vive e analisasse um pouco mais desse clássico carioca. Eu já havia dito, Gomes, a gente já estava falando na análise desde do Flamengo, desde quando o Flamengo perdeu pro Vasco. A torcida não está nada satisfeita com o futebol apresentado dentro de campo. A torcida não está nada satisfeita com as alterações, com as escalações, com o esquema tático que o Vitor Pereira tem tentado no time. E aí está a revolta da torcida. É algo que eu não concordo, não deveria ser assim, óbvio, mas infelizmente a torcida fanática, a torcida mais fanática, impulsiva, eles vão reagir dessa forma. E o Vitor Pereira tá, como eu disse, com a cordinha no pescoço, tá quase com o pezinho fora do Flamengo. E ó, se já não tiver notícias de que ele já tá saindo. O Gabriel tem informações assim, em primeira mão. Por isso mesmo, né? Aqui no Rio rolam uns bastidores, né, que caso o Flamengo não conquiste o título estadual esse ano, o técnico Vitor Pereira será demitido após a decisão. Então, assim, caso o Flamengo ainda chegue à final, né? Tem isso ainda, né? Caso o Flamengo seja eliminado na semi, já tá fora. Então, assim, o técnico Vitor Pereira tá bastante pressionado. A verdade é que o Flamengo até agora teve uma atuação assim que encheu os olhos. São vários jogos, né? Teve o Mundial, teve a Supercopa, teve a Recopa, teve clássico contra o Vasco, né? Teve clássico contra o Botafogo. Até quando enfrentou times pequenos, o Flamengo não conseguiu se sobressair dentro de campo. Então, assim, o técnico Vitor Pereira tá bastante pressionado aqui no Rio. E olha, não sei não, e se não conquistar esse título carioca, eu acho que ele vai acabar sendo demitido. E muitos dizem que Jorge Jesus pode voltar ao Flamengo no meio do ano, hein? Não sei. Ele tá no mercado, né? É verdade. Ele tá no mercado. E tem também o Jorge Sampaoli, né? Ele que tá também no momento em crise. Também, sim, são os dois nomes. Com a equipe do Sevilha na 17ª colocação de La Liga. Pode pintar e ser demitido do comando Sevilha e pode ser uma alternativa pro Flamengo. Que algumas notícias aí já começam a burburar aí no mercado da bola sobre essa possível troca de comando técnico do Flamengo. E aí, Gustavo, vamos fazer sua primeira participação aqui. O que você acha? É igual aquela música, pega o Guanabara e vem. Quem vai pegar essa taça Guanabara e vai levar embora? É isso aí, Gabriel. A gente vê o time do Flamengo aí com belos jogadores, ótimos jogadores aí no time. Só que parece que cada vez mais eles vêm decaindo com a entrada do Vitor Pereira. Parece que o time decaiu muito. Cada jogo que eles vêm fazendo vem decepcionando muito a torcida e causando esses desastres sem querer aí. Querendo cometer vandalismos, eu também não concordo com isso, mas a torcida cobra, né? Então, se você tá ali, você tem que fazer a sua função, faça a sua função e dê o melhor, porque senão a torcida vai cobrar. E o Flamengo tem que estar em cima, é um título muito importante, como o Gabriel falou, porque até agora eles vêm sempre batendo na trave, e com um time excelente. Então, se não fizer uma boa decisão hoje, provavelmente o time vai ser mais vaiado ainda, mais criticado, e os torcedores vão cobrar mais e mais ainda. Lembrando, o Gomes, aqui que o Fluminense está vindo embalado, está vindo de uma vitória importantíssima e uma vitória com muitos gols, já está vindo. O Ganso jogando bem de novo, o Cano voltando a fazer gols em todos os jogos aí seguintes. Fluminense vindo embalado, o time se encontrando de novo. O Flamengo... Favorito hoje, Rudy. Oi? Fluminense, na minha opinião, é favoritaço hoje. Bem favorito. Acabei de ver aqui o favoritismo do Fluminense. Então, o Flamengo não abriu o olho, pode acontecer de levar sim uma goleada. Porque o Vitor Pereira não acerta na zaga, não acerta no meio e não acerta no ataque. Tá difícil a vida do Vitor Pereira. Ou seja, não acerta nada. Não acerta nada. Ele não acerta nem o relacionamento dele com os jogadores. Então, tá complicada a vida do Flamengo. Se o Flamengo entrar
da mesma forma que entrou com o Vasco, porque contra o Vasco, eu ouvi boatos, contra o Vasco jogou bem, mas perdeu. Não, jogou nada contra o Vasco, não jogou o futebol que a gente é acostumado a ver o Flamengo jogar, foi muito abaixo. O Vasco, que errou muitos gols, né, teve a chance ali de encerrar o jogo 3, 4-0. Mas o Flamengo também, Rui. Então... 2 bolas na trave do Flamengo. 2 bolas na trave. O Vasco também. O número 9 do Vasco errou muito gol também. Pedro Raul. Fiquei com dó daquele garoto, até pênalti ele errou no jogo. Então, se o Flamengo entrar do jeito que entrou no jogo com o Vasco, dificilmente, com a mesma escalação, com a mesma formação, o mesmo padrão de jogo que tem jogado, e o Vitor Pereira inventando moda, que eu acho que ele e o Rogério Ceni pegam na mão do outro e inventam muita moda de viola. Então não vai dar certo contra o Fluminense, é tiro e queda, o Cano vai fazer 2, 3 gols fácil e o Ganso vai dar assistência para mais outros gols. Então é isso que eu vejo. Bom, pode prosseguir, Gabriel. Não, eu acho que assim, realmente eu acho que o Flamengo não tá na sua melhor forma, mas na minha opinião não tá na sua melhor forma desde lá do Dorival, desde aquela semifinal contra o Vegas, que o Flamengo não faz uma partida assim que encha os olhos do torcedor. Já falei isso várias vezes, inclusive recentemente. Nem quando o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, não foi, quer dizer, foi campeão, né, mas não foi campeão, não jogou bem naquela final contra o Corinthians. Contra o Atlético Paranaense foi muito favorecido, não pela arbitragem, tá, gente, mas no sentido, né, da expulsão, né, do Pedro Henrique também na final da Libertadores. Então, assim, o Flamengo acabou que não tá conseguindo mais engrenar, ainda mais com essa formação com a Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. O Flamengo perde muita velocidade e força com esse time, né? Eu acho que uma coisa boa pro Flamengo pode ser a volta do Bruno Henrique, né, que deve estar voltando no mês que vem para o Brasileirão. É um cara que faz muita falta pro Flamengo, né? Então, se o Bruno Henrique voltando, talvez o Flamengo possa entrar. Mas eu discordo do Ruth em uma frase que ele fala, que eu acho que o Vasco não jogou para ganhar por 4-0 no último jogo do domingo. Acho que o Flamengo teve chance de marcar gols, teve bola com o Arrascaeta no primeiro tempo, o Gabigol também perdeu gol cara a cara, então assim, acho que foi um jogo bem equilibrado contra o Vasco. Acho que o Vasco deu sorte, né? Sorte não, mas acabou que o Pumita teve muita felicidade em acertar aquela finalização lá de fora da área. Mas enfim, acho que o Flamengo pode sim se encontrar, cara, mas tá difícil, é verdade. Falta ainda o técnico Vitor Pereira se treinar, na minha opinião, com os jogadores, né? Tá difícil os jogadores assimilarem as ideias do técnico Vitor Pereira. A gente viu isso no Corinthians também ano passado e até agora, né, com o Roger Guedes dando declarações ainda, né, sobre o Vitor Pereira, né? Então, assim, acho que o Flamengo pode sim se encontrar, não tá no caminho, mas hoje pode ser um jogo onde o Flamengo, quem sabe, possa vencer e tentar aí voltar a se recuperar. Lembrando que a última vitória do Flamengo sobre o Fluminense, né, foi com o técnico Paulo Souza, né? Então, assim, se isso serve de alguma superstição para a torcida rubro-negra, tá aí, né? Quem sabe o técnico português não possa voltar a vencer o Fluminense. Tem uma questão também, Sanches, importante. O time do Dorival dava mais medo do que esse time aí do Flamengo. Não, com certeza, isso com certeza. Apesar Mas é que assim, o Dorival teve uns 2 meses assim, eu lembro de algumas atuações com o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, com o Corinthians na Libertadores, também o time foi muito bem, né, contra o Tolima, mas depois daquele jogo contra o Vegas, onde o Flamengo faz 4-0, né, na Argentina, o Flamengo não teve assim uma atuação que, meu Deus, olha o Flamengo jogando, goleando, assim, não teve isso, né? Tanto que o final do Dorival, depois do título Libertadores, foi terrível, empatando com o Juventude, perdendo para o Curitiba, perdendo para o Avaí em casa. Então, assim, realmente o Flamengo esses jogadores, né, não estão tendo mais aquelas atuações que tiveram no ano passado. Tá faltando, né? Tem que cobrar mesmo, tá certo, né? Não com vandalismo, né? Mas no sentido de vaiar e tal, de querer, né? Será que é parte dos jogadores que estão realmente pondo o pé, também não querem mais saber? Tipo, já ganhamos o que tinha que ganhar, não quero mais. Ô Rudy, eu comparo esse Flamengo muito ao Palmeiras 2021, né? Quando venceu o Libertadores contra o Santos, venceu a Copa do Brasil contra o Grêmio, e quando veio o ano seguinte, a temporada seguinte, né? O Palmeiras perde na semifinal do Mundial pro Tigres, perde a Supercopa pro Flamengo, perde a Recopa pro Defensa e Justiça, né? E o técnico Abel ficou muito pressionado na época, chegou até ter boato de demissão e tudo mais, acabou que o Palmeiras manteve ele no mesmo ano, o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Então, assim, talvez o Flamengo possa manter o técnico do Pereira, tentar insistir um pouco mais para isso dar certo, né? Mas aí é uma questão também da diretoria bancar isso, né?
Bom, e já seguindo essa linha de raciocínio, Gustavo, a gente está prestando atenção no debate dos meninos que já encaminhou para a questão do técnico Vitor Pereira. Exato. Você analisando o contexto geral, essa temporada do Flamengo, o que você faria? Você é a favor ainda da permanência do Vitor Pereira para que ele ainda implemente o seu esquema tático nesse time? Ou após a perca desses 3 títulos, você teria dado um basta, teria já demitido o Vitor Pereira? Cara, falar pra você, Gabriel, eu teria dado um basta porque, eu não sei, igual o Rudy falou, não sei se ele entrou e ele não entrosou com os jogadores querem tirar ele, ou não sei o que tá acontecendo, porque, o Flamengo é um excelente time, realmente, mas o Vitor Pereira parece que quando entrou, parece que foi a zica do time. A hora que ele entrou, o time todo decaiu, as formações estavam as mesmas, os jogadores já não entrosavam junto. Então, eu creio que agora, talvez, se o Flamengo moscar hoje, tem essa derrota contra o Fluminense, e eu tenho certeza que vão tirar o Vitor Pereira, não vão querer mais ele, vão tentar contratar outro e vão mandar ele pro mercado novamente, porque infelizmente não vem fazendo uma boa atuação, entrou no Flamengo e só decadência, e vai trazer no Flamengo a mais e mais derrotas. E aí ele nunca mais volta pro Corinthians. Exato. Não, isso aí é certeza, isso aí é inegável. Acho que nem pro Brasil ele volta mais. Você falou que ele só erra, ele erra. A única coisa que ele... Olha, eu vou falar a verdade, cara. Ele erra até na invenção da mentira dele pra sair do Corinthians. Essa que é a verdade. Pelo amor de Deus. Convenhamos. Usando o bode expiatório da sogra é sacanagem, viu? Vou pedir, antes da gente falar do Botafogo, produção, passa mais uma vez esse vídeo aí, só pra gente ter mais uma noção. Novamente aí, olha só, rapaz. Olha só pra você que tá nos acompanhando. Eu acho que esse é o carro do Léo Pereira, tá? Rapaz, esse é o do mas Vitor mesmo Pereira. Olha os caras ali tentando derrubar o carro, mano. Não dá pra ver quem é que tá ali. Olha, E aí- isso já é demais, mano. Sabe qual é o problema disso? Sabe qual é o problema da torcida fazer isso? É que não implica só no técnico. Os jogadores acabam ficando com medo, os jogadores acabam ficando na defensiva. Aí acaba Mas, que... ô Rudy, Oi? convenhamos que isso aí não é torcida, né, Rudy? Isso Não é é, baderneiro. não é. Tem Qualquer... que fazer. Não, E isso o é jogador qual- sabe disso também. baderneiros, mas Qualquer aí, time, né? mas aí tem jogadores que é um pouco mais cabeça fraca, pode acabar deixando Ah, o time, sim, claro. racha o elenco, o jogador Talvez já... pode ser que no final de semana, gente. Teve gente morrendo aqui, briga de torcida, né? Entre Flamengo e Vasco, né? Então. Tanto que torcidas foram suspensas e tudo mais. Isso é um absurdo. Você não é torcedor pra mim, isso é bandido, né? E por causa de caras assim, racha o elenco, quebra, divide o grupo, vai uns embora, Flamengo já tá ruim, o que tava ruim acaba ficando pior. Realmente a vida não tá fácil, o Campeonato Carioca tá rendendo aqui dentro do nosso Connect Sport. Agora a gente vai falar... Começar agora, hein? Agora a gente vai falar um pouquinho mais da partida do Botafogo, que enfrenta a equipe da Portuguesa diretamente do Rio de Janeiro. Eu vou estar passando para vocês aqui a escalação da equipe, a provável escalação do Botafogo, que pode entrar em campo com Lucas PR no gol, Adrielson, Vitor Cuesta e Segovia e Tietê no sistema defensivo. Marlon Freitas, Lucas Fernandes e Raí, Carlos Alberto, Matheus Nascimento e Vitor Sá. Essa é uma provável escalação da equipe do Botafogo para essa partida. Já vou pegar aqui o embalo do Rudy e eu quero saber, Rudy, o que você acha que podemos esperar do Botafogo enfrentando a equipe da Portuguesa? O Botafogo é um time que oscila muito, né? Tem partidas que vem e joga bem, tem partidas que parece que comeu uma feijoada, e tem outras que quer jogar, mas põe o pé. O Botafogo tá oscilando muito na temporada. Eu vejo alguns jogos, alguns lances, eu fico, meu Deus do céu, dá sono, dá preguiça. Mas eu acredito que o Botafogo ainda consiga uma vitória seca em cima do Portuguesa do Rio de Janeiro. Acredito na vitória, no favoritismo do Botafogo, né? Mas é um time que eu não ponho a mão no fogo nem a pau. Você não põe a mão no fogo, Nada, bota nada. fogo, bota A mão no fogo. Piadinha Daniel Godoy, mano. Eu tô muito Daniel Godoy. Pode prosseguir, Gabriel, já com a sua análise. Confusão no Fla-Flu com 30 segundos de jogo, Gabigol e André já vieram quase a vez de fato. Olha, começa quente o clássico, hein, gente? Só informação Gabriel, aí. vai nos informando em primeira mão. Sempre que surgir Pode gol, deixar. tiver aí lances interessantes, vai nos informando, porque o Connect Sport não faz só o pré-jogo, mas traz a informação em lance em tempo real para vocês que nos acompanham. Só contextualizando aqui antes na análise do Gabriel, lembrando que o Botafogo está na 5ª colocação da Taça Guanabara, Sim. com 19 pontos, e vale ressaltar que a Portuguesa está em 8º com 10 pontos. Rapaz, o Botafogo, assim, tá com a corda no pescoço, né? Porque não depende só de si.
para poder se classificar para a semifinal do estadual, né? Por quê? Porque o Volta Redonda, no momento, é o 4º colocado, tem o mesmo número de pontos que o Botafogo, só que tem um saldo de 12, enquanto o Botafogo tem um saldo de 8, né? Então, assim, o Volta Redonda vai vitória de 2-0, o Botafogo tem que ficar de 7-0 para poder se classificar, né? Então, assim, a vida do Botafogo não tá fácil. O Volta Redonda tá numa fase fantástica, vem de 2 goleadas, uma de 6-0 contra o Madureira e outra de 4-0 contra o Bangu. Então, assim, realmente, eu acho que vai ser difícil do Botafogo. Eu acho que o Botafogo ganha hoje, o Botafogo que vem aí de uma atuação muito boa. O Resende vai sendo 2-0 na Copa do Brasil. Acabou classificando com empate contra a equipe do Sergipe, né? Teve muita dificuldade e agora vai tentar buscar essa vaga e vai torcer contra o Volta Redonda. Lembrando que o Botafogo também tem pressão. A torcida do Botafogo fez críticas aí ao seu dono John Textor, que inclusive desativou a sua conta na rede social, no Twitter, né? Com tanta pressão que ele vinha recebendo. Então, assim, a situação do Botafogo também não está nada fácil, Gabriel. Também houve aí, parece que já tem alguns jogadores com o Botafogo que estão há 3 meses sem receber salário, pode rescindir o seu contrato de forma unilateral. Ele prometeu quitar as dívidas esse mês de março, mas realmente a situação do Botafogo tá nada fácil. Mas também o John Textor só vai priorizar o Lyon e o Crystal Palace e fica nessa situação também. Agora eu entendi por que o Botafogo tá jogando assim. Os caras não estão recebendo salário, não tem o Faz-me rir, como que eu jogo sem o Faz-me rir? Seu pingado. Pô, sem o pingadinho, o cafezinho de toda manhã, não tem, aí não vai, velho. O cara luta, trabalha pra chegar onde conquistou, chegar em um clube, jogar um futebol da hora, chega lá, fala, vou conquistar minha vida, e não recebe o salário. E detalhe, se isso fosse num clube de menor porte, mas não, o Botafogo é um clube de renome, é um clube que... O John Textor é um cara rico, né? Então não... É um cara que comprou o Botafogo. Não é uma coisa que era pra estar acontecendo num time igual o Botafogo, entendeu? Então, isso implica muito no jogo, implica muito nos jogadores, dá um desfalque danado no jogo, por isso que o Botafogo em alguns jogos a gente vê desmotivado, oscila muito. Agora faz mais sentido entender isso que o John Textor, ao meu ver, e entendendo isso agora, parece que ele não tá dando a menor importância, não tá ligando pra isso, entendeu? Então isso é ruim pra ele e é ruim pro clube. Bom, Gustavo, e aí, o que você acha desse Botafogo que vai enfrentar a Portuguesa? Na sua visão, é favorita a conquistar a vitória? Lembrando que o Botafogo vem aí de oscilação na temporada, vem de uma classificação aí sofrida na Copa do Brasil. Nas últimas rodadas do Campeonato Carioca também está precisando dar uma resposta ao seu torcedor. O que você está analisando do Botafogo nessa temporada? Gabriel, o Botafogo tá parecido até com o Santos. Cai, mas não cai, mas não cai. Então... é complicado, né, velho? Você ter um time assim que vem oscilando demais, vem caindo, às vezes sobe, às vezes cai, e fica naquele meio termo, entra jogador, sai jogador, compra jogador, vende jogador, e fica nesse tempo assim, e os caras vão desanimando, como a gente acabou de falar, você luta pra ter um trabalho de chegar no profissional, jogar uma bola, ter aquele sustento da família, ser feliz, e chegando lá você tem aquela decadência, essa tristeza. Mas de antemão eu queria perguntar a todos vocês, quanto você acha que vai ser o placar, Gabriel? Analisando o contexto geral, eu acredito que o Botafogo vence essa partida, mesmo com o time alternativo, pelo placar de 1-0. 1-0. E você, Sanches? Acho que o Botafogo vence pelo placar de 2-0, mas olha, acho que não consegue se classificar, tá? Acho que o Volta Redonda vence outro jogo e consegue se classificar. Lembrando que o jogo também tá acontecendo agora, qualquer notícia... É a quinta força do futebol carioca, né? Com certeza. Volta Redonda tá jogando muito bem. Brasileirão, tá jogando muito bem. Tem o Lelê também, principal destaque, que deve acertar aí um pré-contrato com o Fluminense. Mas tá fazendo uma boa temporada. A gente vai falar de Copa do Brasil, porque senão já vou falar aqui que já saiu gol aqui. Fica à vontade. O Bahia tá ganhando aqui do Camboriú, se já não ganhou, se já não encerrou lá, que talvez não atualizou aqui, 1-0. E o Remo tá ganhando do São Luís por 1-0 também. Lembrando que às 9h30 tem Tombense e Retrô pela Copa do Brasil. Tombense. Pena que o Johnny não tá aqui, hein? Pena que o Johnny tá aqui. Por isso que ele não tá aqui, foi assistir a Copa do Brasil lá. Bom, a gente tem comentários de quem está nos acompanhando nessa quarta-feira. Bota na telinha.
Ó, o Renato Pinheiro Santiago, Olha, top. Renato. Parabéns, equipe de esporte. Valeu. Renato Pinheiro entende demais de futebol. Esse foi é gênio. setorista dos 4 grandes aqui de São Paulo, repórter de campo. Quando ele fala com notoriedade. Então a gente recebe esse elogio com imensa honra. Forte abraço, Renato, e obrigado por nos acompanhar. Assim que tiver sempre mensagem em primeira mão, a gente vai interagir com todos vocês. Fique à vontade para nos mandar mensagem, para falar do seu palpite, para fazer perguntas, porque o nosso intuito é sempre trazer um programa bem informativo para todos vocês que nos acompanham. E agora a gente vai falar de um quadro que estava em falta aqui no Connect Sport, e quando ele está em falta, vocês também, eu acredito que sente falta. Eu basicamente sinto muita falta do Minuto Olímpico, que é um quadro que tem como ênfase trazer todas as modalidades, as informações das modalidades esportivas do nosso programa, através do nosso comentarista Gabriel Santos. Portanto, produção, roda a vinheta. É isso aí, Gabriel. Pode ir? É isso aí, vamos ter agora falar do nosso Minuto Olímpico de hoje, quadro onde eu trago tudo que acontece no mundo dos esportes olímpicos para vocês, e começar falando de vôlei, né? Mais precisamente do pré-olímpico de vôlei, que vai acontecer em setembro esse ano, e o Brasil vai ser uma das sedes masculino, né? Então o Brasil, que é bicampeão olímpico, né, no voleibol masculino, vai sediar então uma das sedes que dará vaga então para os Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. Então, quem sabe o Brasil aí não consegue conquistar a vaga já jogando em casa, né? Agora vamos falar então de basquete 3x3, né? Para quem não sabe, o basquete 3x3 é uma modalidade onde acontece apenas meia quadra e são apenas 3 atletas por equipe. E o Brasil então está na Copa do Mundo, tanto feminina e quanto masculina, né? Na feminina, o Brasil ficou com o grupo com França, Holanda, Espanha e Áustria. E no masculino, o Brasil vai ter então Sérvia, França, Alemanha e Madagascar pela frente. Então temos aí o Brasil também disputando a Copa do Mundo de basquetebol 3x3, né? Agora vou falar então de surf, né? Porque começa hoje mais uma etapa do circuito mundial que vai acontecer em Peniche, em Portugal, né? Lembrando que o brasileiro Felipe Toledo quer tentar reconquistar então a primeira colocação do ranking mundial ali, que no momento está atrás aí apenas do australiano Jack Robinson. Então vai ter que tentar voltar atrás aí, voltar a assumir a primeira colocação no ranking mundial, o brasileiro Felipe Toledo. Agora eu vou falar então de Copa Brasil de vôlei, porque temos aí o Minas, conquistou o grande título ao vencer na final a equipe do Praia Clube pelo placar de 3-7-1, né? 2 times mineiros aí na final, e o Minas então conquista o título. Parabéns então às meninas do Minas por mais um título, dessa vez a Copa Brasil de vôlei. Agora vamos falar então de Copa do Mundo feminina no futebol, né? Lembrando que esse ano vai acontecer na França, e a ministra, né, Ana Moser, deu uma entrevista falando que o Brasil quer sediar a Copa do Mundo de 2027. Então, quem sabe vamos ter mais uma vez o Brasil sediando um grande torneio. Quem sabe ter um torneio feminino na Copa do Mundo no Brasil na próxima edição. Para finalizar, então, vamos falar então de tênis, mais precisamente do torneio de Indian Wells, que acontece na Califórnia, nos Estados Unidos. Temos brasileiros então, Thiago Monteiro, que enfrenta na primeira rodada o argentino Guido Pella, e também a Beatriz Haddad Maia no feminino, que ainda não tem sua adversária definida, mas também vai vir a quadras aí então, e tomara que eles consigam trazer um bom resultado para o Brasil. Esse foi o Minuto Olímpico de hoje, e na sexta-feira eu volto com o que acontece no mundo dos esportes olímpicos para vocês. Volto com você, Gabriel. Bom, é isso aí, informações em primeira mão através do Minuto Olímpico aqui dentro do Connect Sport. Produção, a gente tem comentário de quem está nos acompanhando nessa quarta-feira? Pedi aqui para... Opa, temos sim, o João Vitor Abade, vim pelo Limeira. Esse aí é fã de carteirinha, esse aí é responsa. Tamo juntos, Joãozão, Deus abençoe, hein? É nóis. Olha só, e ele já entrando no quesito da informação que o Gabriel Sanches trouxe aqui do time de vôlei. O Brasil está com um timaço no vôlei, realmente, valeu. Tá com um excelente time, valeu, João Vitor. Esse é ligado no vôlei, esse é ligadaço. Gosto assim. Valeu, João, fica à vontade para interagir conosco e muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço. Bom, e agora a gente vai trazer informações para você em tempo real através do nosso quadro Minuto do Esporte. Agora, no programa Connect Sport, Esporte Total.
na Rede, informação. Hora de falar de futebol, mas extra-campo. O Botafogo tem convivido nos últimos meses com sérios problemas financeiros e não está longe de ver a crise estourar de vez nos próximos dias. Boa parte do elenco principal está com vencimentos em atraso, especialmente valores relativos ao FGTS e também prêmios de assinatura, as conhecidas luvas. O Glorioso não deposita o fundo de garantia de alguns jogadores, entre eles, por exemplo, o goleiro Lucas, desde o começo do segundo semestre do ano passado. Com isso, corre o sério risco de vê-los pedindo por meio da justiça a rescisão contratual de forma unilateral. A lei permite o rompimento do vínculo a partir do terceiro mês consecutivo em falta. A Federação Paulista de Futebol informou que o processo de alteração do mandado do jogo entre Portuguesa e Corinthians respeitou o regulamento. A partida em questão, válida pela 8ª rodada do estadual, foi realizada no Mané Garrincha, em Brasília. A entidade, portanto, descartou a possibilidade de mudança na classificação geral do Campeonato Paulista. Em nota, a Federação Paulista de Futebol esclareceu que a solicitação da Portuguesa atendeu aos critérios previstos e que contou com aprovação. Portanto, não está em cogitação mudanças. Flamengo e Fluminense duelam hoje às 9h10 da noite, horário de Brasília, no estádio do Maracanã, em partida válida pela 11ª rodada e última da primeira fase do Campeonato Carioca. É o clássico importantíssimo, tanto para definir a classificação final da etapa e também como campeão da Taça Guanabara. O rubro-negro chega ao clássico em baixa. Comandado pelo técnico português Vitor Pereira, o time não tem apresentado um bom futebol dentro de campo, o que causa preocupação entre os torcedores da equipe da Gávea. Além disso, o Flamengo desperdiçou a oportunidade de abrir a temporada de 2023 com a conquista de até 3 títulos: Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes da FIFA e Recopa Sul-Americana. Estas são as últimas do esporte. Esporte Total. Agora, no programa Conect Esporte, Esporte Total. Bola na rede. O Red Bull Bragantino está reduzindo o valor exigido para negociar o atacante Arthur, um dos destaques da equipe paulista. De acordo com informações, o time aceita negociar com o Palmeiras, que monitora a situação do atacante, caso o Alviverde sinalize com uma proposta de 10 milhões de euros, cerca de 55 milhões de reais na cotação atual. O valor é semelhante ao que havia sido oferecido por um clube do Catar, mas Arthur preferiu seguir aqui no Brasil mesmo. Além de vencer o primeiro Grenal de 2023, o Grêmio ampliou a invencibilidade na temporada e período consecutivo sem derrota. Considerando o fim do ano passado e início deste, o tricolor não perde há 18 jogos. Assim é o time com maior tempo invicto nas séries A e B. A atual sequência positiva do Grêmio teve início ainda na Série B da temporada passada. O time comandado por Renato Portaluppi ficou as últimas 6 rodadas sem derrota. Em 2023, acumula 12 jogos invictos. A última vez que o Grêmio perdeu foi em 30 de setembro, quando o Renato escalou reservas contra o Sampaio Corrêa, no Maranhão, e sofreu a derrota por 2-1. O Paris Saint-Germain anunciou ontem que o atacante Neymar será submetido a uma cirurgia no tornozelo direito. O prazo estimado de recuperação é de 3 a 4 meses. Mesmo se a previsão de recuperação mais otimista for concretizada, o brasileiro não deve mais jogar nessa temporada europeia. Neymar estava lesionado desde o dia 20 de fevereiro, quando sofreu entorse em partida contra o Lille pelo campeonato francês. As entorses no tornozelo de Neymar vinham virando rotina. O atacante sofreu com o mesmo problema durante a Copa do Mundo no fim do ano passado e desfalcou a seleção brasileira por 2 jogos. As lesões recorrentes fizeram o Paris Saint-Germain optar por uma cirurgia. O Santos não conseguiu fazer o necessário para triunfar sobre o Ituano e não vai prosseguir no Campeonato Paulista. De forma perigosa, a péssima campanha do time no estadual pode refletir na trajetória nacional na próxima temporada.
temporada. A partir de 2024, as vagas da Copa do Brasil serão preenchidas com mais acessos via campeonatos estaduais. Como o Peixe não ficou entre os primeiros 6 colocados na competição, perdeu uma grande chance de ingressar no torneio nacional. Por causa disso, para estar na milionária Copa Nacional, sobraram apenas 2 formas de acesso para a competição. Uma delas é pela Copa Paulista, campeonato em que o vencedor tem entrada para a Copa do Brasil. O Santos não participa desse torneio desde 2021 e na época o clube utilizou o time B e foi eliminado ainda na primeira fase. Estas são as últimas do esporte. A gente volta amanhã. Esporte Total. É isso aí, informações em primeira mão para vocês que nos acompanham aqui no Connect Sport. E daqui a pouco tem mais um giro de notícias aqui do Minuto do Esporte. Mas antes temos mais comentários de quem está nos acompanhando. Ó, Dilson Luiz, boa noite a todos vocês. Boa noite, pai. Está acompanhando aqui nosso programa, o presidente proprietário da CB1 TV. Bom, agora o assunto do nosso programa é Copa do Brasil e Copa do Nordeste, até porque estamos tendo alguns jogos já por ambas as competições nesse dia de quarta-feira e a gente vai trazer para vocês alguns jogos, inclusive já temos resultados simultâneos. Vou passar primeira mão para vocês os jogos. O Camboriú está enfrentando o Bahia, o Remo está enfrentando o São Luís, a Tombense enfrenta o Retrô, teremos o Náutico jogando contra o Vila Nova, o Botafogo de Ribeirão Preto enfrentando o São Raimundo, o Santos enfrentando o time do Iguatu e pela Copa do Nordeste teremos o Sampaio Corrêa versus o Campinense, Ferroviário versus Santa Cruz, Vitória versus Ceará e Sport versus Sergipe. 2-0 Remo enquanto você estava lendo. Tem mais algum resultado simultaneamente? Connect Sport é isso. Nesse momento, não. Todos os placares 0-0, Bahia ainda continuou com 1-0 e o Remo 2-0 em cima do São Luís e os outros jogos. O Tombense vai começar 9h30. O jogo entre... Bahia venceu já, né? O Bahia já venceu. O Ferroviário venceu o Santa Cruz 2-1. Sampaio Corrêa ficou no 1-1. E 9h30, Sport versus Sergipe e Vitória versus Ceará. E aí, Gabriel? Pode ficar à vontade, Gabriel. Não, o Brasil de Pelotas venceu a Ponte Preta ontem pelo placar de 2-0 jogando em casa e se classificou, né? Então a Ponte tá fora, né? Logo no primeiro jogo, né? A Ponte, o Cuiabá são alguns dos clubes tradicionais que já estão fora aí da Copa do Brasil. O que você tá achando, Gabriel, no contexto geral, tanto da Copa do Brasil quanto também da Copa do Nordeste? E também o Botafogo, né? Que quase ficou fora, né? Por 1 minuto não ficou de fora. Né, e conseguiu a classificação aí na apagada das luzes, podemos dizer assim, né? Então realmente está um grande jogo. Ó, Gabriel, né? Convenhamos. Gol do Flamengo, hein? Gol do Flamengo? Everton Cebolinha acaba de marcar um golaço. Rapaz, 1-0. Um belíssimo gol, driblando toda a defesa do Fluminense praticamente. A aposta do Vitor Pereira deu certo, então. Desmontar o Lozano. Everton Cebolinha acaba de abrir o placar, 1-0. Brito aqui na rua, né? No Rio de Janeiro. Imagino. Então 1-0 o Daniel Godoy, né? Aí, então. Vai tá saber quantos minutos deve tá o ser jogo? o Daniel. Vai saber se não é o Daniel que tá aí no Rio. Quantos minutos tá o jogo? 18 do primeiro tempo, perdão. Ixi, golaço dele. Jogo, um belíssimo gol. Aliás, o Cebolinha, se ele voltasse aquele Cebolinha que era do Grêmio, né, cara, poderia ser uma ótima opção pro Flamengo, né? Até pro técnico Vitor Pereira também, né? Mas enfim, agora voltando ao assunto, né, Gabriel, que eu acabou se perdendo aqui, né? Tá sendo bem legal essa Copa do Brasil, né? Vamos ter grandes confrontos também na semana que vem, né? Grandes equipes aí sendo eliminadas, como você disse, né? A Ponte, o Cuiabá também tá de fora, o Bahia teve dificuldade, mas se classificou hoje. Temos aí um grande jogo entre Coritiba e Criciúma, enfim, tá sendo bem interessante. E na Copa do Nordeste, né? Também tá bem interessante de acompanhar. O Sport vai pegar o Sergipe daqui a pouco, né? O Fortaleza tá muito bem, o Ceará também. Enfim, a Copa do Nordeste segue também com tudo, né, Gabriel? E pra você, Gustavo, o que você tá achando aí dessas duas competições aí com grandes jogos pelo futebol brasileiro? Tô achando excelentes. Na Copa do Nordeste, Ferroviário vem atuando com belos jogos, belas atuações, vem fazendo belos jogos aí, ganhando, tendo vitórias, às vezes empatando. Em segundo lugar, no campeonato da Copa do Nordeste e tendo o melhor. Já na Copa do Brasil, eu vejo que tem muitos times aí disputando para tentar levar esse título. Eu quero muito que o Santos leve, porque, o Santos vem a perder, eu quero que pelo menos chegue na final, faça alguma coisa, tente ganhar. É importante sonhar, isso é importante, sonhar é importante.
Temos que sonhar. Finalizou em grande estilo. E aí, Rudy, será que é possível o Santos conquistar a Copa do Brasil? Mas vamos com calma, falar dos jogos de hoje. O que Eu você vou acha? falar dos jogos de hoje pra eu não falar que eu sou clubista. Eu vou falar assim. Mas só um pouquinho. Não, eu não sou clubista. Nessas horas eu tenho que falar a verdade. Pra mim, eu não sou clubista. O Palmeiras, pra mim, é o melhor time do Brasil atualmente. E eu sou corintiano, então isso é indiscutível. Na Copa do Brasil, aí o Bahia, né, num cagaço aí, conseguiu se classificar 1-0. O Bahia que não vem desempenhando o melhor do futebol que o Bahia, a gente veio acompanhando. Aí o Bahia teve uma queda estrondosa nos últimos jogos. Sofreu goleada por Jacuipense. Sim, perdeu acho que pro Vitória também. Empatou com o Vitória. Empatou? Perdeu pro Sport. Então o Bahia tá numa temporada muito aquém daquilo que é, né? E conseguiu aí no sufoco aí contra o Camboriú, digamos assim, né? 1-0 o Camboriú, que também não é um dos melhores clubes, então o Bahia precisa se acertar. E o Remo que teve aí o 2-0, a vitória do Remo aí se classificando também. Já, né, a Copa do Nordeste, como o Limeira falou, o Ferroviário veio se recuperando aí, tá vindo bem, tá se achando aí na temporada, conseguiu 2-1 aí no placar em cima do Santa Cruz. Santa Cruz que estava jogando bem na temporada passada, nessa temporada já tá oscilando um pouco também. E o Sampaio Correio empatando com o Campinense. Sampaio Correio que é um dos times aí que também tá oscilando bastante na temporada. É um time que dá muito trabalho para peixe grande, Sampaio Correio, mas precisa se achar na temporada. E o Sport, que começou agora o jogo do Sport contra o Sergipe. Sport também que está oscilando bastante, mas tem aí o Wagner Love que está voltando a fazer gols. E o Sport está se achando na temporada. Acredito que a Copa do Nordeste está pegando fogo e vai pegar ainda mais fogo, porque é um campeonato que todo mundo espera, que todo mundo gosta de assistir também. E além do Wagner Love, tem um atacante de 23 anos, o Luciano Juba, está jogando muito bem. O Sport está com um time muito interessante nessa temporada e pode brigar aí tanto pelo título pernambucano e também candidato a fazer uma boa Série B nesse ano de 2023. Gol do Volta Redonda. Já fez ano passado, né? É verdade. Subiu, não faltou pouco para não garantir o acesso, né? E desde que o Wagner Love chegou no time, ele deu uma consistência ofensiva para esse time muito boa. Gol do Volta Redonda. 1-0 contra o Boa Vista. Ó, e no momento então, Gabriel, temos aí Flamengo e por enquanto, Flamengo e Vasco, Fluminense e Volta Redonda, lembrando que o Vasco joga amanhã. Então, por enquanto, nós confrontos as semifinais. Então, por enquanto, no momento, tá? O Connect Sport em primeira mão, trazendo o pré e o pós-jogos em tempo real para vocês que nos acompanham. Portanto, vamos seguir agora no nosso Connect Sport com mais um giro de notícias do Minuto do Esporte. Agora, no programa Connect Sport, Minuto do Esporte. O atacante holandês Luc de Jong anunciou em suas redes sociais que se aposentou da sua seleção nacional. Sua última participação foi na Copa de 2022. Em sua despedida da Laranja Mecânica, de Jong diz que foi uma honra. Obrigado por todas as memórias. Atualmente, De Jong joga no PSV Eindhoven e tem 32 anos. O lateral direito Sergi Roberto renovou seu contrato com o Barcelona. Agora, o craque espanhol fica no Barça até o ano que vem. E o Barcelona deu um recado aos possíveis interessados no jogador. A multa para rescisão de contrato é de 400 milhões de euros. Sergi Roberto está há 13 temporadas no Barça. Já são mais de 300 jogos. Hakimi, jogador do PSG, foi acusado formalmente de estupro, segundo a justiça francesa. O suposto crime teria acontecido no dia 25 de fevereiro. A vítima é uma jovem de 24 anos. Tudo teria acontecido na casa do jogador em Paris. Hakimi chegou ao PSG em 2022 e já passou por Inter de Milão, Borussia Dortmund e Real Madrid. Lembrando que o jogador marroquino também é presença constante na sua seleção nacional. O clube árabe Al Ittihad, rival do Al Nassr, que recentemente contratou Cristiano Ronaldo, teria oferecido
2 anos de contrato e mais de 88 milhões de euros por temporada para Messi deixar o PSG. Lembrando que Cristiano Ronaldo recebe cerca de 70 milhões de euros por temporada do Al Nassr. Mas dizem que Messi não aceitou a proposta. Ele deseja continuar jogando na Europa, no PSG ou em outro clube por lá. Segundo a imprensa esportiva norte-americana, o tenista sérvio Novak Djokovic não poderá disputar o Masters 1000 de Miami, já que ele teve negado seu pedido de entrada em território norte-americano por não ser vacinado contra a Covid-19. Segundo a legislação, é proibida a entrada de estrangeiros sem comprovação de imunização. Djokovic solicitou uma isenção especial da regra e tinha o apoio do US Open e da USTA, Associação de Tênis dos Estados Unidos. O substituto de Novak será o tenista Nicolas Basilashvili da Geórgia. Salah, que tem contrato com o Liverpool até 2025, está na mira do francês PSG. E dizem que para tirar o jogador do futebol inglês, o clube francês estaria disposto a oferecer mais de 90 milhões de euros. Dizem que o treinador do PSG, há tempos, estaria de olho em Salah. Mas dizem que o egípcio ama a Inglaterra e também ama o Liverpool. Segundo a imprensa esportiva espanhola, caso o Real Madrid não consiga contratar Jude Bellingham, o belga Yuri Tielemans poderia ser uma boa opção. Atualmente ele joga no Leicester. A diretoria do clube espanhol acredita que a chegada do jogador poderia melhorar muito o seu meio de campo. E o contrato do craque com o Leicester é válido somente até julho. Ou seja, ele poderia chegar sem custos ao Real Madrid. No último sábado, Kylian Mbappé entrou para a história, tornando-se o maior artilheiro do PSG de todos os tempos. São 201 gols. O recorde anterior pertencia a Cavani. Mbappé conquistou a marca em 247 jogos. Cavani agora é o segundo maior artilheiro do PSG. Na terceira posição, Ibrahimovic. Na quarta posição, Neymar. E na quinta, Pauleta. É isso aí, informações em primeira mão aqui no nosso quadro Minuto do Esporte. E vamos seguir trazendo informações para você em primeira mão, só que dessa vez do mercado da bola. O mercado da bola, como sempre, recheado de muita informação para vocês que nos acompanham. Eu vou começar aqui o meu giro de notícias, porque depois da eliminação ontem, o Clube Bruges da Bélgica anunciou a demissão do seu técnico Scott Parker. Lembrando que o Bruges perdeu a primeira partida pelo placar de 2-0 na Bélgica e na segunda partida perdeu por incríveis 5-1. E o Scott Parker deixa o comando técnico da equipe do Bruges. O Palmeiras está negociando a venda de Rafael Veiga para a equipe do Wolverhampton da Inglaterra. O Bahia, por sua vez, que busca se reforçar, tem interesse na contratação do atacante Eduardo Vargas, do Atlético Mineiro. E vamos falar agora do Red Bull Bragantino, que exercerá a compra em definitivo do volante Matheus Fernandes. O clube deve pagar cerca de 9 milhões de euros ao Palmeiras e deve ter os direitos de 60% do atleta. E o Criciúma, que acertou o retorno do meio-campista Marquinhos Gabriel, que atuava pelo Goiás. O valor aí da negociação gira em torno de R$400 mil. E só para finalizar o meu giro de notícias, o Beraldo, zagueiro de 19 anos do São Paulo, desperta interesse do futebol europeu. Clubes como Porto, Watford, Benfica e Udinese da Itália estariam interessados no zagueiro de 19 anos do São Paulo. Agora a gente vai prosseguir o nosso giro de notícias com Gustavo Limeira. É isso aí, Juventus exerce cláusula e acerta a contratação em definitivo de Moise Kean, 23 anos, atacante do Everton, por 28 milhões de euros. Internacional é o favorito em disputa o Alisson, volante do Cruzeiro. Volante de 25 anos, quer deixar de tocar a raposa e tem causado incômodo nos bastidores do autor da disciplina. O Cruzeiro abriu a conversa com o lateral direito Júnior Caissara, de 33 anos, no mercado da bola. A diretoria avisou ao staff, ao jogador, que deve encaminhar uma proposta até a próxima quinta-feira, dia 9. Agora vamos prosseguir com Rudy Oliveira. Gomes, o mercado da bola fervendo aí, ó. O volante, o Vinícius Anocello, contratado aí em dezembro do ano passado por 11 milhões junto ao Ferroviária, né? Foi contratado pelo Santos.
ele pediu afastamento, o jogador quer ir pro novo clube, porque ele acha que perdeu espaço aí no time do Odair Helman. Ele não tem mais espaço aí no clube do Peixe, então ele já quer sair, já quer, nessa próxima abertura de mercado, já quer partir para outro time e achar um novo clube, Gomes. E boas notícias pro Vasco da Gama, né? Ele venceu aí a concorrência e acertou com a contratação do atacante Léo Jacó, né, do Nova Iguaçu, para ficar na base do Vasco. O jogador de 17 anos apenas chegou no Cruz Maltino aí por empréstimo de 1 ano e meio, com opção de compra, por um valor ainda que não foi revelado ainda, nem pelo clube, nem pelos seus empresários. Mas é um negócio fechado aí, empréstimo de 1 ano e meio, com suspeita de compra, dependendo de como ele for desempenhar o seu futebol dentro do clube. É isso aí, informações em primeira mão. Agora, Gabriel, tem alguma notícia em destaque que você queira trazer no mercado da bola? Tenho sim. Então fica à vontade. Envolvendo o Flamengo, inclusive, né, que tá jogando agora. O Flamengo que tá muito próximo também de vender o atacante Marinho ao Bahia pelo valor de 8 milhões de reais. E também tá tentando se reforçar. Segue negociando com o Santos, né, a tentativa da contratação do meia-direita Ângelo. O Flamengo está próximo, inclusive, de conseguir essa contratação, e pensa também em contratar o meio-campo Matheus Uribe, do Porto, colombiano, de 31 anos, já para o meio do ano. Então são os dois reforços aí que o Flamengo está em busca, Ângelo e o Matheus Uribe, Gabriel. Meus amigos, cartões no jogo do Flamengo e Fluminense estão sendo distribuídos. Gabriel Barbosa tomou um cartão amarelo, conhecido como Gabigol, e João Arias e Fernando Diniz está fora de campo pelo Fluminense. Tomou outro cartão amarelo. Eita, É isso aí, informações em primeira mão para vocês que nos acompanham. Antes da gente falar da Champions League, vamos fazer um bate-papo, até porque rapidamente aqui, a equipe do Atlético Mineiro está jogando agora, né, Rudy? Contra o Milionários. Está jogando contra o Milionários aí pela Copa Libertadores da América. Tá jogando. Começou agora e há pouco, tem 13 minutos que o jogo começou. E o Atlético Mineiro jogando contra o Milionários. Eles estão jogando, deixa eu procurar aqui. É o jogo de ida. Na Colômbia. Isso, eles estão na Colômbia, já estão no jogo de ida. Então, jogaço. Estádio El Campín, se eu não me engano. O estádio El Campín da Colômbia. Jogaço, Atlético Mineiro, que tá vindo uma boa fase, se recuperou aí com o Hulk, que tá sendo um destaque desse clube aí, o Hulk, que apesar da sua idade avançada, tá jogando muita bola, tá fazendo muito gol, tá sendo requisitado o homem. Tem a escalação aí pra você nos passar. Enquanto isso, Gabriel, o que você espera desse Atlético Mineiro? O Atlético tá vivendo uma boa fase também, né, Gabriel? Vem de bons jogos, né, somente usando a dupla Hulk e Paulinho, né, que estão responsáveis aí praticamente todos os gols do Atlético Mineiro até agora, né, conseguiu se classificar bem contra o Carabobo, e vai ter um confronto difícil contra o Milionários, na minha opinião. O Milionários é um time enjoado, um time famoso, um time tradicional na Colômbia. Acho que vai ser um jogo difícil, mas o Atlético é favorito e tem tudo para se classificar, né, Gabriel? Lembrando que se o Atlético conseguir essa classificação, pode acabar caindo no grupo aí de Palmeiras ou de Flamengo, ou até mesmo Atlético Paranaense, hein, Gabriel? Podemos ficar de olho nisso aí também, né? O jogo tá assim, o Milionários tá jogando no 4-2-3-1 e no gol, Monteiro. Na lateral direita, o Perlaza. A dupla de zaga, o Vargas e o Linas. E na lateral esquerda, o Bertel. A dupla de volante aí, de meio-campistas, tá o Giraldo, o Vasquez. E no meio-campo, o Cortez, o Silva e o Catano. E no ataque, o Castro. Já o Atlético Mineiro, acho que tá chegando com uma formação um pouco mais nova aí, 4-3-1-2, né? Na ataque aí tá o Hulk e o Paulinho, formando a dupla de ataque. Aí no meio-campo, como um meia atacante, o Lemos. E aí no meio-campo, Patrick. Dentro da zaga, começando pela lateral esquerda, Dodô. A dupla de zaga, Jamerson e Otávio. Nos bastidores da CBO TV ele veio me perguntar: o Everson do Manchester City foi pro Atlético? Eu falei, como assim, rapaz? O Everson ali e tal, confundiu ali os dois goleiros. E essa é a escalação do jogo de hoje do Atlético Mineiro contra o Milionários. E pra você, Gustavo, acredita aí na classificação do Atlético? Acredito sim, o Atlético vem fazendo boas partidas. É um time que
Tava bem apagado lá no passado e agora com novas contratações vem fluindo cada vez mais, vem ganhando jogos, empatando e não deixando o adversário vir por cima. E eu creio muito nessa vitória contra os Milionários e eu creio que eles vão fazer uma bela partida hoje, vão jogar a bola bem. Galera, vão tocar. Desculpa intrometer. Claro, fica à vontade. Gabigol acaba de marcar o segundo gol do Flamengo. 2-0 o Flamengo em cima do Fluminense. Rapaz, Olha só. será que eu vejo bem? Erro na saída de bola da equipe tricolor. Há uma reclamação de uma possível falta. Mas o juiz não deu falta, o jogo rolou, o Matheus França rolou e o Gabigol marcou. Vamos ver se vai anular o gol ou não. Mas, por enquanto, 2-0 Flamengo. Fica à vontade para informar a gente, Gabriel. E é isso aí. Tá bom, pode deixar. A minha hipótese é essa, então tô torcendo para o Atlético, vem fazendo uma bela fase e eu creio que hoje eles vão garantir essa vitória. Bom, agora a gente vai falar de Champions League aqui no nosso programa. Tivemos 4 grandes jogos aí dessa semana pelas oitavas de final da competição europeia. Vale lembrar para todos vocês que nos acompanham, amanhã tem CB One Sports a partir das 5 horas da tarde com a narração da partida entre Arsenal e Sport de Portugal. O jogo vale no Europa League, portanto fiquem ligados aqui na programação da CB One TV. Bom, vamos falar agora da vitória acachapante da equipe do Benfica diante do Clube Bruges da Bélgica pelo placar de 5-1 com direito a gol de João Mário e também do David Neres, Gabriel. A caixa. É verdade, né, Gabriel? Grande vitória do Benfica por 5-1, né, com o David Neres marcando gol. O Benfica que fez uma excelente primeira fase, né, a gente sabe disso, né, Magalhães terminando na frente do PSG, né, praticamente eliminando o PSG. E agora, então, a equipe do Benfica conquistando a vaga para as quartas de final com todos os méritos possíveis e tá aí vindo com tudo. E olha, o Benfica pode beliscar quem sabe uma semi ou até mesmo uma final, hein, Gabriel? Do jeito que vem jogando, temos aí Benfica, Milan, né, agora o Bayern, é só time grande classificando, hein, Gabriel? Esse time do Roger Schmidt é muito bem comandado, ele sabe diversificar a forma tática desse time, atuar tanto na forma ofensiva quanto na forma defensiva. É um time que compacta bem quando joga fora de casa, é um time que usa o Estádio da Luz como seu principal fator, é um time que, de certa forma, é bem treinado pelo Roger Schmidt e os jogadores assimilaram a sua ideia de jogo e a sua metodologia de trabalho, e a gente vê que depois dessa era Jorge Jesus, o Roger Schmidt substituiu na altura e o Benfica até o momento está fazendo uma excelente temporada. Bela temporada do Benfica. Que jogaço, aliás, por parte do Benfica. O Benfica que é um time que vem... O juiz acaba de anular o gol, hein? Anulou o gol? Foi pro VAR e tá anulado o gol. Opinião, não era pra ser anulado, não. O jogador André acabou dando gol, mas o juiz acabou anulando. E olha, isso vai dar o que falar. Deixa já avisado aqui. Será que é a vez do Flamengo sofrer com o VAR? Vamos ver. Então, o Benfica jogando muita bola, né? Brilhante resultado por parte do Benfica. O David Neres, que voltou a jogar a bola, tá jogando muito, tá fazendo gols aí decorrentes de partida em partida, ele marca. Tá sendo muito importante para esse time do Benfica. E 5-0, indiscutível. Benfica melhor. Eu tinha falado que o Benfica ia golear, mas não sabia que ia ser por 5-0 assim também. Foi gostoso de ver, hein? Muitos gols. Exatamente. Foi uma partida de bastantes gols, 6 gols na partida e belos gols, hein? A gente viu aí um dos primeiros gols do Benfica foi de letra, cara. Gols importantíssimos assim. Quando a gente tá numa disputa com algum time difícil de se fazer, e eles fizeram de letra, assim, o primeiro gol. O último golaço também do Bruges, fez um golaço. Rapaz. Um golaço, meu. O cara pegou de primeira, a bola fez uma curvona e entrou pro ângulo. Então, essas belas equipes vêm fazendo belas atuações. E futebol europeu é loucura, né, meu? É muito diferenciado do Brasil, é um futebol, assim, que a gente gosta de assistir, pelos grandes craques, pelos caras que conseguem dominar a bola facilmente, fazer belos gols. E é isso aí. Eu acho que essa Champions League está bem disputada. Agora voltando a falar um pouquinho também do PSG, eu não achei uma boa temporada deles também. Eles estão, acho que, dependendo muito do Neymar, assim, sabe? E precisam mais confiar no time deles. Tem um excelente elenco, um belo time, belos jogadores no time deles. E então... tem que procurar exercer mais, foram eliminados. E, meu, excelente time e não conseguiram jogar. E eu passo a vez pro Gabriel. E daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhe dessa
essa derrota da equipe do PSG, que, olha, convenhamos, a gente talvez já esperava pela questão técnica também do Bayern de Munique, mas esperavam-se mais dessa equipe do Chelsea na fase de mata-mata da Champions League. Mas vamos falar agora do Chelsea, que conseguiu reverter no Stamford Bridge o resultado adverso que tinha sofrido na primeira partida, onde no Signal Iduna Park o Borussia tinha vencido pelo placar de 1-0. Ontem a equipe do Chelsea acabou vencendo pelo placar de 2-0 com gols de Sterling e Kai Havertz e garante a sua classificação às quartas de final da Champions League. Rapaz, realmente o Chelsea vindo com tudo, né, Gabriel? Depois de ter feito aí uma sequência de partidas muito abaixo, jogando nada realmente, né? E finalmente no jogo decisivo o Chelsea apareceu e precisou dos seus principais jogadores, né? Kai Havertz foi muito bem, Sterling também fez uma grande partida, foi um cara importantíssimo, marcou gol inclusive, né? O Chelsea que tem um bom time, mas realmente dá para entender essa má fase do Chelsea, né? E de repente eles conseguem se recuperar com uma grande vitória por 2-0 sobre o Borussia Dortmund, se classifica então para as quartas de final, como eu falei, né, Gabriel? Até agora apenas times que foram campeões nas quartas de final. Essa Champions promete bastante. Acho que pode ser talvez a Champions mais tradicional, né, Gabriel? Nos últimos anos, né? Realmente, o Chelsea conseguindo uma classificação de certa forma histórica, o clube que até antes dessa partida, em 6 jogos, tinha vencido apenas um jogo, que foi a partida contra o Leeds United. Vence um adversário difícil, que é essa equipe do Borussia Dortmund, comandado pelo Eden Terzic. Bom time, é um bom time, atualmente ocupa a segunda colocação do campeonato alemão, com 16 vitórias, 8 empates aí. É um time muito bem treinado e, convenhamos, quem sabe talvez essa vitória dê um novo ânimo para essa equipe do Chelsea, não é mesmo, Gustavo? E o Borussia é o time do quase, né? É verdade, o Borussia mais uma vez quase Champions, quase campeonato alemão. Exatamente. Eu achei um jogo excelente, mas achei que o Borussia era para ter ganhado esse jogo, ter pressionado mais, mas contou com a sorte um pouco também o Chelsea, pelo fato do Sterling ter cagado aquele gol. Eu acho que foi muito cagado, porque a bola rebateu no pé dele e foi ali uma rebatição naquela área, ele conseguiu cortar o zagueiro e conseguiu fazer o gol. E também o pênalti, né, que pegou na trave e os jogadores invadiram a área do pênalti antes dele cobrar, e o Havertz foi lá e conseguiu ter a chance novamente de fazer o gol. Então eu acho que foi uma partida assim que o Chelsea deu muita sorte pelo fato de ter conseguido esses gols novamente, e o Borussia de não ter pressionado mais e mais o Chelsea do jeito que deveria pressionar, porque já estava com um gol de vantagem, então era só pressionar, jogar o seu futebol e ter feito uma excelente partida. Mas estava chegando mais perto da área, não estava conseguindo jogar direito, estavam trocando passe, chegando perto da área, mas não estava conseguindo finalizar essa bola. Rudy, a gente narrou esse jogo ontem, você até falou que o Chelsea poderia surpreender, né? E realmente foi o que aconteceu, o Chelsea vencendo em Stamford Bridge e garantindo a sua classificação. Sim, exatamente. O Chelsea que estava muito abaixo. Eu acreditei, confesso que eu acreditei no futebol, no jogo do Borussia, mas com o pé no chão, sabendo o poder que o Chelsea tem, sabendo que o Chelsea é um clube grande, que mesmo tendo baixas, poderia vir sim conquistar a classificação. Foi o que aconteceu. O Borussia não entrou em jogo, o Borussia não foi um time que a gente foi acostumado, mas... Claro, o Chelsea, né, méritos do Chelsea, que jogou muito bem. A tática que o técnico, o Graham Potter, né, o Harry Potter do Chelsea, ele usou, deu muito certo, a magia que ele usou deu certo, conseguiu obstruir as possibilidades que o Borussia tinha, as jogadas aéreas, que um dos destaques da jogada aérea do Borussia é o Haller, que voltou para esse jogo aí. O Chelsea conseguiu isolar o time de jogo, destaque pro lateral Cucurella, que jogou muita bola. Eleito melhor em campo, fez o time do Chelsea rodar, deu espaço pro Kovacic jogar, deu espaço pro João Félix jogar, fez com que o Havertz jogasse bola. A gente tem costume de olhar só lá pra frente, mas eu dou destaque pro Cucurella, que desde trás conseguia fazer com que o time circulasse muito bem. Parabéns pro técnico que observou isso e fez esse brilhante jogo por parte do Chelsea. Bom, e agora prosseguindo, a gente vai falar das partidas de hoje. Agora sim vamos falar do grande jogo que tivemos entre Bayern de Munique e PSG na Allianz Arena. O Bayern de Munique acabou vencendo pelo placar de 2-0. Rapaz, grande vitória do Bayern de Munique. O PSG, olha, realmente parece que um projeto com a barca furada, podemos dizer assim. Trouxe Messi, quer dizer, começou trazendo Neymar,
depois trouxe Mbappé, agora trouxe o Messi, parece que não dá liga, né? Trouxe Sérgio Ramos, trouxe o Hakimi também, Donnarumma, enfim. O time não consegue jogar o UEFA Champions League, não consegue ganhar, né? Hoje, contando mesmo com o Messi, com o Mbappé, foi muito abaixo. A perigosa foi um erro de saída de bola do goleiro Sommer, né? Onde o Vitinho acabou perdendo o gol sem goleiro, né? Isso fez muita falta, aquele gol com a equipe do PSG. O PSG acabou sentindo falta de marcar esse gol. O Bayern, que seus jogadores, um time que talvez não, né? Não tem as estrelas que o PSG tem, né? São bons jogadores, mas não são jogadores de nível mundial, podemos dizer assim. Mas é um time que tem conjunto, né? Tem uma boa defesa, tem um bom meio campo, tem uma boa. Então isso realmente ficou a prova disso hoje, né? O Bayern conseguiu uma grande vitória pelo placar de 2-0 e se os méritos para as quartas de final. Mais uma vez, fica de fora e resta saber agora. Messi vai continuar ou vai sair, hein? E tá passando aí, a gente passando aí o lance do gol do Choupo-Moting, e realmente uma vitória que, de certa forma, é decepcionante pelo elenco que a equipe do PSG tem, não é mesmo, Gustavo? Exatamente, como eu disse, eles têm excelentes jogadores, um time espetacular e, tipo, foi um projeto grande que, afinal, não deu certo, eles vêm jogando e não conseguem se entrosar, não conseguem alinhar o time um com o outro. O Bayern, como a gente falou, tem um time bom, mas não é aquele time excelente, mas eles conseguiram entrosar ali no jogo, conseguiram fazer o jogo deles, jogaram bem. Então, eles caíram na pressão mesmo, o PSG, porque já estava com um gol de diferença do Bayern também. E aí, eu acho que caíram na pressão do primeiro gol, tentaram buscar ali, pressionar, mas não estavam conseguindo acertar o estilo de jogo. Eu acho também que eles estavam na mente preocupados um pouco com o Neymar, porque o Neymar é aquele cara habilidoso que arma o jogo, sempre deixa os jogadores atacantes na frente do gol, ou ele mesmo vai lá, age e faz o gol. Então eu acho que eles estão preocupados com isso. Então muita coisa ali dentro da cabeça dos jogadores de falar, caraca... Galera! Opa! Desculpa interromper, gol da Portuguesa 1, Botafogo 0, hein? Olha aí, hein? Continuando aqui, gol do Ceará, gol do Vitória em cima do Ceará, 1-0 Vitória, e o gol também do Remo, do São Luís em cima do Remo, 2-1. Olha aí, show de gols, hein? Já acabou o jogo também, 2-1. É isso aí, show de resultados aqui dentro do Connect Sport. Pode prosseguir, Gustavo. E aí, como eu tava falando, o PSG vem aí fazendo essa má fase, vem jogando um pouca bola com excelentes jogadores aí para fazer um belo futebol e não tô conseguindo entrosar, não tô conseguindo jogar, então tenho que botar firme na próxima temporada. Não sei se o Neymar ainda vai continuar, o Messi, como a gente estava falando aqui, mas eles têm que botar firme porque são um time bom, e com um time bom e um elenco bom, a gente tem o dever de ganhar. Exato. Então, eles não ganharam, não fizeram o papel deles e erraram muito. E vão ser criticados pela torcida, que os franceses são doidos, menino. São doidos pra pegar o Neymar, pegar todo mundo de jeito. Então, a torcida vai criticar. Menos Mbappé, né? Exatamente, vão criticar. O Mbappé é dono de lá também, não é nem doido. Mbappé é dono de tudo, quer mandar no time todinho. Se pudesse, acho que ele já tinha mandado o Neymar embora faz tempo já. Mas é isso, minha opinião. Então, eu creio que na próxima temporada, talvez esses jogadores com esse elenco bom não estejam no mesmo time. Talvez esses jogadores se separem e outros times possam comprar e possam desfrutar pela Europa fora. Olha, analisando esse jogo do Bayern e do PSG, eu fico bem triste, porque é complicada a situação do Paris, cara. De verdade, eu sou um fanzaço do Paris Saint-Germain, mas infelizmente o Paris Saint-Germain é um time muito marqueteiro, cara. Joga muito pelo marketing e muito pouco pelo futebol. Pra mim já deveria ter mudado o técnico. A gestão técnica desse time é muito ruim. Um técnico que tem um time bom nas mãos não sabe organizar o time, não sabe fazer o time mover, se movimentar, não sabe articular um time direito. Pra mim, a meu ponto de vista, já deveria ter mudado o técnico, ter ido atrás de uma nova chave de um técnico aí, pra dar uma melhora pra esse time, pra que o time aprenda a olhar com um olho de um clube, de um time que olha como um time, não com individualismo. Eu acho esse time do Paris Saint-Germain muito individualista, por parte dos jogadores também. Os jogadores são muito individualistas. O Bayern, que não tem nada a ver com isso, é um time de conjunto, joga em unidade. A gente viu isso dentro de campo. Um time parceiro, os caras
articulava o passe, jogava 1 a 1, fazia a triangulação, fazia a infiltragem. O Bayern, apesar de não ter um grande elenco, é um time que jogou muito bem, lembrou muito, a gente falando de clube que não tem elenco, lembra muito o Leicester. O Leicester não tinha um grande elenco, mas jogou em unidade, jogou com um técnico bom, os jogadores jogaram empenhados, se doaram em campo, se doavam e conseguiram o título. O Paris Saint-Germain não se doa o que tem que se doar, em campo, principalmente em jogos importantes, que tal foi esse jogo aí. Não conseguiu achar o resultado, o Bayern jogou muito bem, muito merecido pro time do Bayern essa vitória. E o Bayern conquistando uma importante vitória na Allianz Arena, vencer o PSG pelo placar de 2 a 0. E não podemos encerrar o Connect Sport sem antes falar o último jogo do dia, que foi o empate no Tottenham Hotspur, o Tottenham empatando com a equipe do Milan pelo placar de 0 a 0. Olha... o Tottenham mais uma vez se mostrando fracasso, né, Gabriel? É verdade, convenhamos. E olha só, já vou deixar aqui também para vocês... Primeiro canais do Gabriel, depois aqui canais dos meus companheiros aqui dentro do estúdio. Logo após a partida, o Richarlison questionou publicamente o Antônio Conde, alegando poucos minutos de partida, de rodagem com a camisa do Tottenham. E eu queria saber para vocês se é válido essa justificativa dele, lembrando que até o momento ele tem somente 2 gols com a camisa do Tottenham marcados contra o Olympique de Marselha. Rapaz, acho que assim... acho que o Richarlison não é muito reclamar não, cara. Faz uma temporada pífia, apenas 2 gols na temporada inteira, né? Na Champions League, inclusive, não marcou gol na Premier League, não marcou gol na Copa da Inglaterra. E o Tottenham não faz uma temporada tão boa assim, né? Trouxe o técnico Antônio Conte, que é um cara que tem nome, né? Que já foi campeão inglês com o Chelsea, né? Então já fez boas campanhas com a Itália também, né? Quando comandava a sua seleção, né? Então, assim, realmente o Tottenham não tá na boa fase e já vem de anos, né? Não consegue conquistar nenhum título desde 2008, né? O Harry Kane já tá no Tottenham há mais de 10 anos e nunca conseguiu conquistar um título. Isso faz falta pra ele, né? E pro Tottenham também, né, cara? E, assim, o Milan mostrou ser um gigante. É um gigante adormecido, um time que tem 7 Champions League, só isso. É um time, assim, muito grande. É verdade que não é mais aquele Milan, né? Dos anos 2000, por exemplo, dos anos 90 também. Mas ainda é o Milan, com bons jogadores. Giroud, Rafael Leão, Brahim Dias. Tem uma equipe muito boa, tem bons jogadores e mostrou realmente que ainda é aquele Milan que a gente conhece, que a gente já conheceu um dia. E o Tottenham realmente, mais uma vez, mostrando que é o Tottenham, né? Um time que não tem muita tradição no futebol europeu, um time que realmente ainda tenta ser grande, né, no cenário europeu, no cenário continental. Já é grande no cenário nacional, é verdade. Chegou à final de tempo recentemente, né, 2019, mas perdeu para a equipe do Liverpool. Enfim, acho que está de bom tamanho aí. Pro Milan, pro Tottenham, tem que repensar muita coisa, inclusive o Harry Kane, que pode estar de saída do Tottenham após a temporada, né, Gabriel? Inclusive já se falam também até na saída do Antônio Conte, então o Tottenham vai precisar reformular muito. Verdade, vai ter aquela famosa reformulação, né? Exato, e é preciso, é necessário, convenhamos, o Tottenham mais uma vez, depois daquele time que ficou em ascensão naquela temporada de 2019, temporada magnífica que chegou na final da Champions, nunca mais foi o mesmo e precisa talvez de novos ares, até questão da direção do Tottenham, para poder reformular o seu elenco e poder brigar por títulos aí na próxima temporada. Isso é reflexo, né? Quando não tá indo bem, tem que mudar, não tem jeito. Tem que achar outras formas de conseguir ganhar. O Tottenham já vem decaindo, já vem perdendo para clubes muito menores que ele, no próprio campeonato, na própria Premier. E o Milan, após 11 anos, cara, conseguindo a sua classificação. Grande Milan, é um time de tradição, um time de história. Ficou 11 anos aí sem disputar, acho que as quartas de final, já estamos nas quartas? A gente vai disputar as quartas agora. 11 anos sem ir para as quartas de final, o Milan conseguiu se classificar, foi aí para as quartas de final. Foi um momento de emoção por parte dos torcedores, né? E o Tottenham, que apesar do seu elenco razoável, né? Como o Sanches disse, o Kane aí 10 anos já sem conquistar um título pelo Tottenham. Muito ruim para a carreira dele, ele que é um brilhante jogador. Richarlison não tem que reclamar não, porque ele pega banco para um dos melhores jogadores do planeta, que é o Harry Kane, um grande artilheiro. Ele, o Son também, que é uma das referências. Eu não sei se o Son jogou esse jogo, eu não vi.
não acompanhei esse jogo na íntegra, mas o Richarlison tem que voltar a jogar bola, tem que marcar gol. Se ele quer ganhar espaço, ele precisa marcar gol. A função dele é marcar gol, não é chorar. Então, grande vitória do Milan e azar pro Tottenham, que vive uma péssima fase. É isso mesmo, o Milan veio com raça, com um estilo de jogo bom, veio com força para ganhar esse jogo. No primeiro jogo fizeram o gol, seguraram até o final, e esse jogo agora também seguraram mais e mais. Vale ressaltar que ele jogou, desculpa te interromper, que aqui a escalação foi o Foster, Romero, Ben Davies, Clement, Lenglet, Emerson Royal, Holberg, Oliver, Stipe, Perisic, Kulusevski, Heiminson e Harry Kane. É isso aí, como o Rudy falou também, o Richarlison não tem o que reclamar mesmo não. Quem substitui ele é o Harry Kane, então, tipo assim, se o cara não tá jogando bem, tem que esperar um pouco mesmo, tem que ver a fase dele, como ele está, se tá treinando bem mesmo, porque o Richarlison, eu acredito que ele é um cara de lua, sabe? Tem vezes que ele tá jogando bem, tem semanas, tem meses que o cara fala, mano, o Richarlison tá destruindo, você viu isso e aquilo, viu isso e aquilo, mas tem vezes que quando coloca o Richarlison em campo, parece que não consegue jogar, não consegue sair com a bola facilmente, não consegue fazer um ataque bom, não consegue chutar a bola no gol, e eu creio que o Milan vem com uma garra, uma força, como o Rudy falou, faz bastante tempo que eles não se classificam e veio buscar essa fase de final aí de Champions League, e eu creio que eles vão fazer uma bela final com esse time que eles estão agora, e jogando bem e jogando com raça. Bom, é isso aí, o Milan, por estar passando o lance aí pra vocês, foi um empate de 0-0, mas foi movimentado, teve essa chance, teve uma bola na trave também no contra-ataque, então foi aquele 0-0 legal de se acompanhar, e o Milan, após 11 anos, volta a disputar aí as oitavas de final da Champions League, as quartas de final, pedindo perdão a todos vocês. Bom, estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa quarta-feira, mas não podemos encerrar sem antes passar uma análise geral dos resultados. Tem uns gols aí que vocês queiram frisar? Passar aqui a análise geral, tudo igual por enquanto, nos campeonatos regionais, né? Deixa eu achar aqui a minha súmula. Exatamente, a maioria dos jogos foram pro intervalo agora. Flamengo contra Fluminense ainda continua 1-0, Botafogo e Portuguesa do Rio ainda continua 1-0, e Volta Redonda e Boa Vista continua 1-0 pelo Campeonato Carioca da Taça Guanabara. Copa Libertadores 0-0, o Atlético Mineiro ainda, e a Portuguesa de 1-0 no intervalo, como o Limeira falou. Tombense Retrô começou o jogo agora, praticamente 38 minutos, né? O primeiro tempo já está indo para o final 0-0. Remo e São Luís encerrado 2-1, e o Sport 1-0 em cima do Sergipe. Isso não noticiou. Isso, nós não noticiamos. 1-0 Sport e 1-0 vitória em cima do Ceará. Bom, é isso aí. Estamos encerrando nosso Connect Sport dessa quarta-feira. Queria imensamente pedir perdão a vocês pelo pequeno atraso que tivemos no nosso Connect Sport de hoje, mas entregamos aí um programa bem informativo para vocês que nos acompanham. E agradeço imensamente a participação do nosso comentarista Gabriel Sanches, que voltou, mas voltou em grande estilo, com informações, análises. E muito obrigado, Gabriel, pela sua excelente participação no programa de hoje. Caiu. Bom, tivemos um probleminha na conexão dele. Então, caso ele retorne, a gente consiga aí despedir dele, mas eu queria agradecer, Gustavo, imensamente aí a sua participação no programa de hoje. A porta do Connect Sport está aberta aí para você participar mais vezes. É isso aí, eu agradeço demais de coração, Gabriel, por ter me chamado, fazer parte desse quadro maravilhoso aqui que eu gosto. É o esporte, a coisa que eu mais amo na minha vida toda, e tô com pessoas maravilhosas do meu lado. Agradecer ao Gabriel também, é a primeira vez que eu conheço ele, um cara que eu vi assim que gosta muito do futebol, muito interativo, sabe explicar bem. Então eu queria agradecer a todos vocês, mais e mais eu venho aqui trazer mais informações para vocês do futebol. Vou me soltando mais vezes, porque é a minha segunda vez agora, tô um pouquinho nervoso. Mas tá bem, língua, ótimo. Mas é só isso, só tenho a agradecer a Deus, agradecer a todos vocês que ficaram conosco até o final dessa transmissão, e é isso. E lembrando a todos vocês, reforçando mais uma vez, amanhã vamos ter mais um CB One Sports a partir das 5 horas da tarde, com a narração dessa vez da Europa League, narrando a partida entre Arsenal e Sport. O Rudy vai estar aí na análise, eu e o Gustavo Limeira dos comentários. Então se ligue sempre na programação da CB One TV. E Rudy, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, por sempre estar participando do Connect Sport. Uma honra, Gabriel, uma honra, Limeira estreando aí no CB One Sports, no Connect Sport. O Limeira fazendo uma bela atuação conosco aqui. E ser fera do esporte, Gabriel Gomes,
prazer estar aqui com você. Agradecer ao público que esteve presente, comentou, compartilhou, que nos ajudou e nos deu apoio para estar aqui. Siga com a gente, nos siga nas redes sociais, compartilha, tragam seus parentes para acompanhar o programa. E é isso aí, boa noite. Bom, pelo jeito parece que o Gabriel não voltou, que ele mandou mensagem aqui, parece que o sinal da internet dele não foi estabelecido, mas agradecemos imensamente a participação do nosso comentarista Gabriel Sainz no programa de hoje. A todos vocês, desejo uma excelente noite, agradeço a sua audiência até aqui, não se esqueça de curtir, de se ligar em toda a programação da CB1 TV no YouTube, se inscreva nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, até porque hoje infelizmente tivemos uma fatalidade lá no Plaza Osasco Shopping, né? E a gente informou em primeira mão nas nossas redes sociais, portanto, quer ficar bem informado de tudo que acontece na região oeste, fiquem ligados em todas as redes sociais da CB1 TV. Desejo a todos vocês uma excelente noite. Sexta-feira tem mais Connect Sport a partir das 6 horas, a partir das 8 horas, pedindo perdão, mas amanhã temos um encontro marcado no CB1 Sports a partir das 5 horas da tarde. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Puxa mais um.